Materiais de moldagem. Os materiais de moldagem são materiais utilizados por cirurgiões dentistas com o intuito de reproduzir réplicas detalhadas dos elementos dentários e tecido da cavidade oral. A reprodução dos detalhes superficiais vai depender da viscosidade da mistura e da característica do material de moldagem em se adaptar em tecidos moles e duros. Portanto, a baixa viscosidade ela é desejável, mas ela não deve ser tão baixa que o material não possa ser contido na moldeira. Vale lembrar que moldeiras propensas à distorção também terão um modelo distorcido, ou seja, moldeiras altamente flexíveis devem ser evitadas. Os materiais de moldagem eles são classificados de acordo com suas características. Temos os rígidos ou anelásticos, que não conseguem envolver retenções que podem estar presentes nos dentes e ossos e, por conta disso, se tornam restritos à utilização em pacientes edêntulos que não possuem áreas de rebordo retentivo. Elásticos são subdivididos em colóides e elastômeros, possuem a capacidade de moldar áreas retentivas e sua utilização se dá em pacientes edêntulos, parcialmente edentados e totalmente dentados. Materiais de moldagens elásticos e anelásticos, gessos odontológicos. O gesso na odontologia se origina da moagem da gipsita, conhecida também como sulfato de cálcio desidratado. Ele é um mineral presente na forma cristalina. A gipsita é moída e aquecida entre 100 e 130 graus Celsius, desse modo perdendo água. Esse processo se dá o nome de calcinação. Na odontologia, o gesso terá alguns usos, como modelo de estudo ou trabalho, confecção de troquéis e adicionados com cargas refratárias. Na odontologia, terá 3 tipos de gesso. O gesso comum, ou Paris, também conhecido como tipo 2, ele é produzido a partir da queima da gipsita em forno aberto a uma temperatura de 110 a 130 graus Celsius. Seus cristais são agregados fibrosos e esponjosos, irregulares e possuem uma maior absorção de água, por isso, tem uma menor resistência. O gesso tipo 2 é muito usado para confeccionar modelos de estudo. Já o segundo gesso, o gesso pedra ou tipo 3, ele é produzido a partir da queima da gipsita em forno fechado, com pressão e umidade, a uma temperatura de 110 e 130 graus Celsius. Seus cristais são bastões e prismas. São densos e com formas prismáticas e possuem uma menor consumação de água. Esse gesso é muito usado em modelos de trabalho e montagens em articuladores. O terceiro tipo de gesso, o gesso pedra melhorado ou gesso especial, conhecido também como tipo 4, é produzido a partir da queima da gipsita em forno aberto a uma temperatura de 110 e 130 graus Celsius, na presença de componentes, no caso 30% de cloreto de cálcio ou 1% de succinato de sódio. Os cristais do tipo 4 são em forma de bastões, prismas e também mais curtos e grossos e possuem uma melhor resistência e é usado para a confecção de modelo de trabalho e troquéis e também possui uma menor quantidade de água. Já a manipulação do gesso, nós sabemos que precisamos respeitar as recomendações dos fabricantes. Porém, a proporção mais ou menos gesso tipo 2 é 100 gramas de gesso para 50 ml de água. O gesso tipo 3 é 100 gramas de gesso para 30 ml de água. E gesso tipo 4, 100 gramas de gesso para 20 ou 25 ml de água. Lembrando sempre que devemos ler a bula e seguir todas as recomendações do fabricante. Para a manipulação, primeiro dispensamos a água na cuba e depois o pó, delicadamente. O tempo de espatulação leva mais ou menos 60 segundos e é feito em movimentos de 8. Após a espatulação, deve-se levar o gesso ao molde e logo em seguida levar ao vibrador para que o ar saia. Lembrando também que, se não houver vibrador, nós poderemos utilizar a mão, fazendo assim leves batidas em bancadas. Só deve ser feita a retirada do gesso após mais ou menos 1 hora ou 1h30, para não ocorrer o risco de fraturar o nosso material e perdermos o nosso modelo. Para deixar o molde bem cortado, leva-se até o cortador de gesso, uma lixa e escoa-se a água. Godiva. A godiva é um material anelástico, ou seja, que apresenta deformações elásticas. É também um material termoplástico, que se plastifica sob aquecimento e se solidifica sob resfriamento. Esse processo é físico e reversível. No geral, existem 2 tipos de godiva.
A primeira, tipo 1, que é de baixa fusão, que é apresentada geralmente em forma de bastão e são utilizadas para a moldagem da cavidade oral. Já a tipo 2 é de alta fusão, que se apresenta também como placa base e geralmente é utilizada para construir modelos que são usados na cavidade oral. Para que se possa entrar em contato com a mucosa oral, a Godiva deve estar com a temperatura aproximada de 45 graus Celsius, temperatura essa que mantém a plasticidade necessária para a moldagem e, ao mesmo tempo, não lesiona os tecidos bucais do paciente. Composição. Em geral, as Godivas são compostas por uma mistura de ceras, resinas termoplásticas, cargas e um corante plastificante. Vantagens da Godiva: moldar edentados inferiores severamente reabsorvidos, ótimo afastamento dos tecidos moles da temperatura inserida no rebordo, adaptável a várias moldeiras, permite a correção, tem baixo custo, possibilita remoções a todo instante e o silicone possui como vantagem um bom equilíbrio dimensional, fácil manipulação e inserção na moldeira, sendo moldada a toda extensão de uma vez só. Desvantagens: tende a comprimir e deformar mais tecidos que os outros materiais. É um material muito denso e pesado que pode provocar o afastamento demasiado dos tecidos circundantes, podendo causar sobreextensão. De difícil manuseio. Precisa sempre de um plastificador de Godiva quando é usado. É muito rígido, em razão da compressibilidade, possui a desvantagem de não ser indicado para rebordos retentivos, que tende a comprimir mais os tecidos. E se não houver uma desinfecção do aparelho, é aumentado o risco de contaminação cruzada, além de ser um material de muito difícil manipulação. A pasta de zinco hidrogenol, conhecida como pasta de zinco enólica, é um material de moldagem ainda muito usado pelos cirurgiões dentistas. Ela realiza uma moldagem precisa, preenchendo os menores espaços. É composta de óxido de zinco e hidrogenol. Ela é apresentada em dois formatos. Ela vem com a pasta base e a pasta catalisadora. A sua manipulação tem que ser feita de acordo com a recomendação do seu fabricante. Sua mistura tem que ser feita até que ela esteja num formato homogêneo. A pasta de zinco hidrogenol é usada para moldagem de prótese total, curativo cirúrgico, registro de oclusão e registro interproximal. Ela não deve ser usada em casos de rebordo retentivo ou pacientes com feridas expostas. Sua manipulação: é preciso de uma placa de vidro ou um bloco de papel, que vem na própria embalagem do produto. Uma espátula de número 36, e ela, para ser manipulada, ela tem que ser disposta as duas pastas na mesma quantidade, no mesmo comprimento. Em seguida, misturar as duas pastas em um tempo aproximadamente até 1 minuto, mexendo até que deixe elas de uma mistura homogênea. E em seguida, aplicar na moldeira. O seu tempo de presa ocorre em 10 minutos. Após colocado na boca, logo em seguida, o molde pode ser retirado. O alginato, ele é um material de moldagem em pó, que precisa entrar em contato com a água para assim tomar presa e ser realizada a devida moldagem. Isso faz dele ser um material hidroclórico irreversível, porque quando ele entra em contato com a água, devido às substâncias, aos componentes químicos presentes nele, ele vira uma espécie de gel e quando pega presa, não volta a ser maleável. Não tem como refazer a moldagem do mesmo alginato, tem que fazer uma nova manipulação. A moldagem feita com ele vira uma cópia em negativo da estrutura bucal, sendo necessário o preenchimento do molde com gesso ou algum outro material mais rígido. E ele é um material de moldagem muito utilizado, porque além da manipulação dele ser muito fácil, ele é um produto de baixo custo e de fácil limpeza. Existem duas opções do alginato: a presa rápida e a presa regular. A rápida, obviamente, ela leva menos tempo para pegar presa, e a regular demora um pouco mais. Esse tempo vai demorar de fabricante para fabricante, não tem como dizer um tempo universal. A proporção também depende de fabricante para fabricante, mas a regra é que a mistura ela deva ser homogênea, firme e cremosa e lisa, porque ele não pode ter bolhas, ser granuloso e nem rígido.
a ponto de rasgar no momento que bota na boca do paciente. Para essa manipulação, devem ser usados alguns instrumentos, como a cuba de silicone, que é flexível, e uma espátula de plástico. Então, coloca a água e o pó na sua devida proporção e vai apertando, espremendo a mistura contra as paredes da cuba, atingindo a consistência desejada. E esse tempo de manipulação também depende do fabricante, tem que olhar a embalagem, mas geralmente é de 45 segundos a 1 minuto. Mas, novamente, tem que olhar a embalagem para ver o tempo que o fabricante exige. E como eu disse, tem 2 tipos de alginato, a de presa regular e de presa rápida, mas ainda assim, o ideal é que se espere mais uns minutos, de 5 a 6 minutos mais ou menos, com a moldeira na boca do paciente, para ocorrer a geleificação, porque esse fenômeno ele vai melhorar a resistência e vai minimizar essas distorções, melhorando essa cópia, essa reprodução da área desejada. Aí depois disso é só preencher o molde com o gesso, tendo cuidado para não ficar bolhas e depois esterilizar as moldeiras de forma adequada. Elastômeros. Os elastômeros são um grupo de polímeros borrachoides que apresentam ligações cruzadas de origem química ou física. Esses materiais podem facilmente ser estirados e rapidamente recuperam suas dimensões originais, quando a tensão aplicada é liberada. Quimicamente, existem 4 tipos de elastômeros, que são eles: polissulfetos, silicones polimerizados por condensação, silicones polimerizados por adição e o poliéter. Todos eles apresentam-se na forma de 2 pastas, uma pasta base e uma pasta catalisadora. Os mesmos podem ainda replicar estruturas intra- e extraorais com riqueza de detalhes suficiente para permitir a confecção de próteses fixas e removíveis. O polissulfeto é um material utilizado principalmente na moldagem de coroas e pontes. O silicone por condensação também é um material composto por 2 pastas, pasta base e pasta catalisadora, mas também pode ser encontrado na forma de pasta-pasta ou pasta líquido. Esse material é muito influenciado pela temperatura, pois a diminuição da temperatura do bloco de vidro aumenta o tempo de presa. Também é utilizado para moldagem de coroas e pontes e ocasionalmente para próteses parciais. O silicone por adição, também formado por 2 pastas, é utilizado na moldagem de coroas e próteses parciais removíveis. E o poliéter foi um material introduzido na Alemanha no fim da década de 60 e foi o primeiro material elastômero desenvolvido com a função de material de moldagem. Normalmente possui coloração roxa e sua composição não difere dos demais materiais. Por fim, temos o hidrocoloide reversível, o H, que é um colóide hidrofílico orgânico, extraído de certas algas marinhas. O hidrocoloide é geralmente fornecido de 2 formas: material para seringa e material para moldeira, tubos para preencher a moldeira, refrigerada a água e tubetes para utilização em seringa. Por ser um dos materiais com maior precisão na reprodução de detalhes, eles têm sido utilizados com grande sucesso na confecção de restaurações unitárias indiretas e próteses parciais fixas.